Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Alunos que compõem a eletiva de século XX, Guerras e Revoluções, tudo bem? Hoje, nessa nossa aula, nós vamos falar a respeito da Segunda Guerra Mundial, né? Na nossa aula anterior, falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, e agora nós vamos trabalhar aí com vocês esse tema da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, para vocês que ficaram remotos, eu preparei essa aula aqui com uma apresentação, né? Temos aí uma apresentação de PowerPoint, essa apresentação vai ficar disponível para que vocês possam acessar, tá certo? Então, vamos lá, né? Pessoal, a Segunda Guerra Mundial, né, que corresponde aí ao período do conflito mais intenso entre 1939 e 1945, né? Ela tem como antecedentes, né, todo o contexto aí do fechamento ou do final da Primeira Guerra Mundial, né? Podemos, inclusive, dizer que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, na verdade, é uma guerra só, né? Alguns historiadores colocam esse aspecto. São, na verdade, um único conflito com um período de entreguerras, vamos dizer assim, não de paz, mas de trégua entre as potências beligerantes, né? As potências que estavam em conflito, né? Por isso que nós consideramos como antecedentes, né, da Segunda Guerra Mundial, como causas da Segunda Guerra Mundial, algo que aconteceu ali no período entre guerras. Por exemplo, o Tratado de Versalhes, né, que resultou aí nas punições severas aos derrotados, principalmente a Alemanha, né? Isso vai criar um aspecto de um certo revanchismo, né, numa tentativa da Alemanha recuperar posteriormente o que ela perdeu, né, pelo Tratado de Versalhes e depois pelos tratados e conferências que se seguiram, por exemplo, a Conferência de Locarno em 1925 na Suíça, quando então se estabeleceu ali um acordo entre a Alemanha e os aliados vencedores, né, a Itália, a Alemanha, os aliados, que a Alemanha deveria se desmilitarizar a região da Renânia, né? Então, o Tratado de Locarno, que é um desdobramento do Tratado de Versalhes, procurava impor esses limites a uma Alemanha expansionista, né? Nós temos aí também, no Oriente da Europa, a Revolução Russa de 17, né, que criou o regime comunista na antigo Império Russo, na agora União Soviética, né, que vai ser um componente importante aí de oposição ao crescimento das forças de extrema-direita, o nazismo e o fascismo, que passam a crescer, principalmente após a crise de 1929, na Alemanha, na Itália, esses regimes de extrema-direita, com discursos muito nacionalistas, com discursos militaristas, com discursos, o antissemitismo forte, né, parte desse discurso, principalmente do nazismo, né, que buscava reconduzir a Alemanha, reconduzir a Alemanha à condição de uma nova, da grande potência, né, europeia, em busca do seu espaço vital, né? Lá a gente viu lá na Primeira Guerra Mundial, um dos aspectos da Alemanha beligerante na Primeira Guerra Mundial era a política do espaço vital, né? Da busca por ampliar o seu controle de território, né? De expandir o seu imperialismo, né? Nesse contexto de entreguerras, em que a Alemanha acirrava as tensões ao ir aos poucos, a partir da década de 1930, com a ascensão do nazismo e do fascismo, romper com os tratados da Primeira Guerra Mundial, né, a política de apaziguamento, né, ela fracassou no sentido de permitir concessões à Alemanha, né, em troca da sua, vamos dizer assim, da manutenção do seu caráter não expansionista, né? Isso não aconteceu, né? Essa política de apaziguamento, ela vai por água abaixo quando a gente sabe que a Liga das Nações, né, criada após a Segunda Guerra Mundial, uma espécie de embrião do que mais tarde, depois da Segunda, viria a ser a ONU, ela fracassa na tentativa de conter a Alemanha, né, o seu expansionismo, quando ela descumpre o Tratado de Munique, por exemplo, em 1938,
e ocupa a Tchecoslováquia, né? Então, esse expansionismo alemão na Europa, né, isso já é um prenúncio de que a guerra já se avizinhava. Por outro lado, a gente tem no Oriente, no Extremo Oriente, o imperialismo japonês, né? E a ascensão desse imperialismo japonês e as guerras e as conquistas do Japão no Oriente colocam em questão os Estados Unidos, né? Como sendo o grande opositor a esse expansionismo do Japão no Pacífico. Então, esses são os antecedentes, esse é o quadro que se vislumbrava aí antes da eclosão da da Segunda Guerra Mundial, né? Temos aí os principais personagens da guerra, né? O imperador Hirohito do Japão, né? O líder fascista Benito Mussolini na Itália, o Hitler na Alemanha, o Stalin na União Soviética e os líderes aqui dos aliados, né? O Stalin, depois a União Soviética se incorpora aos aliados, o Churchill, Winston Churchill, né? Do Reino Unido, e os dois presidentes dos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt e o Henry Truman, os dois que participaram dessa condução aí durante a guerra, né? Da participação dos Estados Unidos na guerra. Bom, dentro desse contexto dos antecedentes, né, dos conflitos, das crises e tensões que vão culminar com a Segunda Guerra Mundial, a gente tem, por exemplo, o expansionismo da Itália na região da Abissínia, né, atual Etiópia, né? O domínio italiano sofreu uma forte oposição ali, né, por guerrilhas etíopes, né, que foram depois usadas pelos próprios ingleses para expulsar os italianos aí dessa região da Etiópia, né? Ali no Pacífico, lá no Pacífico, o expansionismo japonês, como vocês podem ver aí, né, os territórios conquistados pelo Japão, né? O Japão, a partir do fim do século XIX, depois de se tornar uma potência industrial, né, a partir da era Meiji, da sua modernização, o Japão se expande e conquista territórios ali, inclusive ocupa 2/3 do território chinês, né, nessa região da Manchúria. A gente vai falar depois dessa dominação japonesa sobre a China, que foi muito cruel, muito violenta, né? Mas esse é um quadro também do antecedente da guerra, esse expansionismo do Japão, né? Durante essa expansão japonesa, ocorre uma guerra contra a China. Essa guerra culmina com a invasão, né, e ocupação do território chinês, que começa em 1931, né, e uma ocupação total em 1937, que essa ação imperialista do Japão teve características de genocídio, né? Nós temos aí o episódio conhecido como Estupro de Nanquim, né, onde pelo menos 200.000 chineses foram mortos nas 6 semanas seguintes à invasão da capital, né? Muitos civis indefesos, muitas mulheres estupradas, né? Se dizia que o Japão praticou limpeza étnica, né? De matar os homens e estuprar as mulheres, né? Então, essa dominação do Japão sobre a China tem reflexos até hoje, né? As relações entre China e Japão, diplomáticas, elas não são lá muito amistosas, né? Fruto dessa história de dominação do Japão sobre a China, né? E aí a gente vem na Europa aquela que é considerada o estopim da Segunda Guerra Mundial, que é a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939, né? Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha exige a devolução do corredor polonês, né, que é esse território que ligava a Alemanha até o porto de Gdansk, atual Gdansk, né? E na negativa, os alemães têm um álibi para justificar a sua invasão, lembrando que eles já haviam ali antes, né, em 1938, descumprido o Acordo de Munique, invadido a Tchecoslováquia, né, a região dos Sudetos. E como havia um pacto de não agressão, né, entre Hitler e Stalin, entre a Alemanha e a União Soviética invade a Polônia pelo leste, né? Então, esse pacto feito pelo Hitler e pelo Stalin, a gente vai ver depois esse pacto ele não se sustenta, né? Quando Hitler descumpre e invade a União Soviética. Mas aí, no início da guerra, a União Soviética se mantinha, entre aspas, neutra, né? Continuando a desrespeitar o Tratado de Munique, né?
em função desse desrespeito, a França e a Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha, né? E a Alemanha avança aí na frente ocidental, ocupando a Noruega, a Dinamarca, em seguida a Bélgica e a Holanda, e depois, em 1940, Paris, né? Então, aí é um avanço forte da Alemanha no início da guerra, né? Os bombardeios e a ocupação de Paris, os bombardeios relâmpagos, né? As tais das Blitzkrieg alemãs, né? Acabam a Alemanha avançando bastante na frente oriental. Aí Hitler em Paris, né? Em 23 de maio de 1940, né? A Torre Eiffel ao fundo ali, então a ocupação alemã sobre a França. Na França é criada uma zona de ocupação e uma zona livre, que, na verdade, é um governo títere, né? Um governo fantoche, a chamada República de Vichy, né? Que foi, na verdade, um governo colaboracionista francês com os nazistas, com o Estado nazista, comandado pelo Marechal Pétain, né? Então, aí a França sucumbiu, né, à dominação nazista nesse momento, né? Por outro lado, a Itália buscava ampliar também suas conquistas, né? Os italianos tentam invadir a Grécia pela Albânia, né? A partir da Albânia, ali dentro do contexto do controle do mar Adriático, né? Do mar Mediterrâneo, ali no sul da Europa, né? E aí, com a derrota italiana, né? A Alemanha, então, é obrigada a invadir a Iugoslávia, ocupa a Iugoslávia, né, toda essa parte ao sul ali da Europa, para apoiar a Itália e chegar até a Grécia, né? Então, aí a gente vê um outro flanco da guerra vindo aqui para a região sul da Europa, onde a Alemanha, então, em apoio à Itália, já que Itália e Alemanha, né, haviam um acordo, faziam parte do eixo, né, buscam ampliar sua dominação ali sobre o mar Mediterrâneo, né? Por outro lado, a região norte da Europa, né, a Suécia, a Finlândia, os estados bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, todos eles ali eram ocupados pela União Soviética, né, a partir desse acordo de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha, né, uma parte pela União Soviética, os estados bálticos e a Finlândia, né, e outra parte pela Alemanha, né? Essa ocupação soviética ao norte, né, na Finlândia, ela acaba esbarrando na resistência finlandesa, né? A Finlândia ela consegue resistir a essa invasão soviética, né? Consegue estabelecer um armistício, um tratado de paz com a União Soviética, né? Apesar do apoio da Alemanha, né? A Finlândia era aliada da Alemanha, mas depois, quando a União Soviética fecha esse acordo com a Finlândia, né, estabelece lá os limites, as fronteiras, os alemães deveriam deixar a Finlândia, o que não fazem. Diante dessa recusa, a Finlândia declara guerra à Alemanha, né? E aí a Finlândia acaba conseguindo mais tarde, né, depois de uma longa operação concluída só em 1952, limpar os campos minados, né, que são fruto desse conflito com a União Soviética, né, e conseguiu manter a sua soberania, certo? O grande questão para a Alemanha era a conquista da Inglaterra, do Reino Unido, né? Só que a dificuldade era conseguir ultrapassar o Canal da Mancha, ultrapassar o Mar do Norte ali, que separa as ilhas britânicas do continente europeu, né? Então, a tática alemã foi dos bombardeios, né? Então, aí a gente tem, após a ocupação da França, a tentativa da conquista da Inglaterra através de uma batalha aérea, né? Onde os alemães tentam quebrar o poderio aéreo inglês, né? Nós temos uma batalha entre a Luftwaffe, né, a Força Aérea Alemã, e a RAF, a Real Força Aérea Inglesa, né? Essa batalha, que durou praticamente de 10 de julho de 1940 até 24 até novembro, né, de 1940, essa batalha ela não acaba com a vitória alemã. Os ingleses conseguem resistir, né, à dominação, à tentativa de dominação alemã. É considerado o primeiro revés alemão na guerra, né? Em relação à ocupação do norte da África, né, pessoal? Com a França ocupada, a França que possui a maior parte das colônias do norte da África,
o Mussolini, a Itália, tenta invadir o norte da África e ocupar as colônias francesas, né? O que não consegue por causa da reação dos ingleses. E aí, então, os alemães criam um agrupamento, o Afrika Korps, né? Que consegue um desempenho surpreendente, consegue, então, apoiar aí a tentativa de dominação na África, né? Durante fevereiro de 41 a maio de 43, né? No auge aí da guerra, o Afrika Korps alemão tentou manter o controle aí sobre o norte da Europa, né? Mas, enfim, com a pressão dos aliados e a ajuda do Marrocos, os alemães tiveram que se retirar em 43, né? E o Afrika Korps foi desmembrado. Aí uma imagem, né, de uma face tenebrosa da guerra, né, a face do horror da guerra, representada aí pela obra do Salvador Dalí, né, do grande pintor, o Salvador Dalí, né? Do lado oriental, pessoal, a gente lembra que havia o acordo de não agressão entre União Soviética e Alemanha, que é desrespeitado pelos alemães. Em 22 de junho de 41, né, os alemães iniciam uma batalha na frente oriental, a chamada Operação Barbarossa, né? Foi o deslocamento alemão para a dominação sobre a União Soviética, né? Então, aí a imagem você vê, né, as setinhas indicando as áreas ocupadas, né, pelo exército alemão. E o Hitler, ele acreditava que era preciso alcançar, né, o controle da União Soviética dentro do seu contexto de uma política expansionista, imperialista. Ele acreditava que era preciso derrubar o Império Soviético, né, e principalmente acessar as jazidas de petróleo, por exemplo, né, na região ali do Cáucaso, né? Então, o Hitler talvez tenha sido o grande erro dele ter aberto essa frente nova, né, no oriental, e ter tentado manter uma guerra com duas frentes. Esse talvez tenha sido o grande equívoco dele, né? Na frente oriental, a gente tem uma série de batalhas aí importantes, né? Mas a principal delas é a Batalha de Stalingrado, né? Quando, então, os soviéticos conseguem vencer os alemães e aí iniciam depois uma expulsão dos alemães nas batalhas seguintes até chegar em Berlim. A gente vai ver mais para frente, né, que nesse lado oriental, da frente oriental, a partir da vitória na Batalha de Stalingrado, os soviéticos então conseguem avançar e eles são os primeiros dos aliados a chegar em Berlim quando a guerra acaba, em 1945, em maio de 1945, né? Daí algumas imagens da guerra, né? Da propaganda, né? Da grande guerra patriótica, né? Da propaganda da guerra na Alemanha, da propaganda da guerra na União Soviética, né? E um personagem importante que entra na guerra em 1941 são os Estados Unidos, né? Até então os Estados Unidos se mantinham neutros, né? Mas em 7 de dezembro de 41, diante do ataque japonês à base de Pearl Harbor, né, no Havaí, os Estados Unidos entram aí na guerra, né? E aí a guerra abre um campo, né, de batalha no Oceano Pacífico, né? Onde ali Estados Unidos e Japão vão protagonizar uma série de batalhas, como vocês veem aí, né? Os Estados Unidos, aos poucos, vencendo essas batalhas, com destaque para a Batalha de Iwo Jima, né? Onde há o desembarque em solo japonês das tropas americanas, né? Em março de 45, né? E, por último, os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, né? Em 6 e 9 de agosto, com as duas bombas atômicas, que vão pôr, de fato, fim à guerra no Pacífico, né? E fim à Segunda Guerra Mundial, com a rendição alemã incondicional, a rendição, desculpe, japonesa, né? Incondicional, né? O imperador Hirohito, ele se humilha, né? Tendo que ir ao rádio para anunciar a sua rendição incondicional, né? Então, aí no Pacífico, né? A gente teve um campo importante da Segunda Guerra Mundial, né? Aí a figura dos kamikazes, né? Esses pilotos japoneses, né, que suicidas, né, que foram representados aí vamos dizer, pelo fanatismo, né, pela adoração ao império, ao imperador, né?
e aí a importância deles também na Segunda Guerra Mundial, né? Os japoneses também cometeram crimes de guerra, assim como a gente vai falar dos alemães, né? O Holocausto e tudo mais, né? Só que os crimes de guerra japoneses, eles permaneceram menos conhecidos que os crimes de guerra alemães, né? Com exceção dessa questão da China, da dominação e do genocídio na China, né? Aqui um exemplo, né? As mulheres do conforto coreanas que encontraram-se com o Papa Francisco em 2014, elas foram prostituídas à força, né, pelo governo japonês, quando o Japão ocupou a Coreia, a Península Coreana, porque eram consideradas necessárias ao bem-estar das tropas, né? Então, aí o encontro delas com o Papa Francisco, né? Voltando ao campo de batalha na Europa, né, pessoal? Um dos aspectos da Segunda Guerra Mundial terrível foi o Holocausto, né? A solução final, né, para a questão judaica, né? Os campos de extermínio, os campos de concentração criados pela Alemanha nazista, né? Que tinham como finalidade a deportação e o extermínio de milhões de judeus, de ciganos, de negros, homossexuais, né? E toda aquele que não se enquadrasse naquilo que a estética ariana, né, do Hitler, racista, nazista, considerava o ideal, né? Então tá aí, né? Vocês conhecem a história do Holocausto, né? Os campos de concentração, né? Imagens terríveis, cenas terríveis que a gente viu aí na Segunda Guerra Mundial, né? Entre os campos de concentração, onde abrigavam os chamados prisioneiros de guerra, a gente tinha lá o campo de Dachau, Belsen, Ravensbrück, né? E os campos de extermínio, que era a verdadeira máquina de destruição, a máquina de morte, né? De matar, que eram os campos de concentração, como Auschwitz e Treblinka, por exemplo, né? Ali foi criado um sistema industrial de morte, né, pessoal? Então, terrível isso, esse aspecto da Segunda Guerra Mundial, né? Aí algumas crianças, né, anônimas, vocês devem ter assistido lá A Vida é Bela, né, um filme importante para entender esse contexto da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, ou O Menino do Pijama Listrado, né? Anne Frank, o Diário da Anne Frank. A Anne Frank é essa personagem, figura importantíssima, real, né? Dessa tragédia que foi o Holocausto, né? Na Itália, a gente teve também aí um aspecto também terrível, né? Que foi a República de Salò, né? Criada pelo Mussolini. Quando Mussolini perdeu o apoio político com as derrotas, né? Com a invasão em 43 da Itália, o rei Vítor Emanuel III mandou prendê-lo, mas ele foi resgatado pelos alemães, né? A Itália era parte do eixo, e reconduzido ao poder, entregue a ele um estado chamado República Social Italiana, ou República de Salò, né? E a República de Salò existiu aí entre 43 e 45, quando a derrota foi inevitável, o Mussolini, né, o líder fascista, ele foi capturado, né, ele e sua amante e os seus outros apoiadores, pelos guerrilheiros comunistas italianos, né? Essa oposição entre o comunismo e o fascismo também muito forte, né? Em abril de 1945, e ele foi executado, né? E o seu cadáver exposto, ele e os seus apoiadores, a sua amante, né? Clara Petacci, né? A amante do Mussolini, foram expostos aí, né? Dessa maneira como vocês veem, né? Pelos comunistas, né? Bom, a guerra ela caminha para o seu fim, começa o seu fim com essa derrota da Alemanha na frente oriental, lá que a gente tinha falado, né? A partir da Batalha de Stalingrado e do avanço soviético, né? E em 6 de junho de 1944, o desembarque das tropas americanas e outras tropas de várias nacionalidades, né? Na Normandia, na França, né? Conhecido como Dia D. Então, isso vai impor aí a derrota na frente oriental, né? Na frente ocidental. A frente oriental já vinha avançando, os exércitos vermelhos soviéticos já vinham avançando, e na frente ocidental, então, a partir do dia D, em junho de 44, a retomada, né, da França,
Paris estava nas mãos dos aliados já em agosto de 1944, né? Então aí estava aberta a corrida para Berlim, né? Para chegar a Berlim, né? Com as tropas aliadas, né? Há um aspecto aí dessa derrota alemã, que são os bombardeios nas cidades alemãs, né? Muitas baixas civis, como o bombardeio de Dresden, entre 13 e 15 de fevereiro de 1945, né? A cidade de Dresden, uma das principais cidades industriais da Alemanha, né? É destruída, né? E aí 25 mil mortos civis, e a chegada em maio de 1945 dos russos em Berlim, nessa foto emblemática, né, do Exército Vermelho chegando, tomando Berlim, né? O Hitler havia se suicidado, então a Alemanha sucumbe aí, assina a sua rendição com a chegada dos russos em Berlim, né? E colocando aí a bandeira da União Soviética no parlamento, né, alemão. E depois, em agosto de 45, a guerra ainda continuava no Pacífico, né? Apesar da rendição alemã e a guerra ter terminado na Europa em maio de 45, ela continuava lá no Pacífico, né? Entre Japão e Estados Unidos, né? E em agosto de 45, então, as bombas de Hiroshima e Nagasaki obrigam o Japão a se render incondicionalmente no Pacífico, né? Ao longo da guerra, pessoal, nós temos algumas conferências, esses tratados e conferências são importantes para a gente entender como que foi se dando aí os acordos, né? E como que, por exemplo, o Acordo do Atlântico, que discute a entrada dos americanos na guerra, né? Entre Estados Unidos e Reino Unido, né? A Conferência de Teherã, né? O reconhecimento das fronteiras e o desembarque na França, né? Para posteriormente aí, caminhar a vitória dos aliados. E duas conferências importantes, que é a de Alta, em fevereiro de 45, né? Onde ali a guerra já se caracterizava o seu fim, a derrota alemã era iminente, né? Então, em Alta, os líderes dos aliados se reúnem para dividir, partilhar a Europa entre si, né? E depois, em julho de 45, julho, agosto de 45, a Conferência de Potsdam, já com a Alemanha rendida, né? Estabelece a divisão do território alemão e as punições ao país, né? Tá aí os líderes dos aliados, né? Churchill, líder do Reino Unido, né? O Franklin Roosevelt e o Stalin, né? Soviético, na Conferência de Alta, né? Traçando aí os rumos da Europa com a derrota alemã iminente, né? Enfim, pessoal, a Segunda Guerra Mundial foi essa guerra que é considerada a maior tragédia do século XX, né? A gente vê isso em dados e números, como o número de mortos na Segunda Guerra Mundial, né? A gente não sabe exatamente ao certo, mas calcula-se entre 50 a 70 milhões de mortos, né? Na Segunda Guerra Mundial. E aí você vê por países, né? O total de mortos civis e militares, né? Então veja o grande número de civis mortos, né? Olha na Polônia, né? Quantidade de civis mortos na Polônia, por exemplo, né? Então, foi a guerra em massa, né? A Segunda Guerra Mundial é considerada essa guerra onde se usou a indústria, tudo que a indústria havia produzido de inovação, de tecnologia, que as revoluções industriais haviam produzido desde então, foi direcionada para a guerra, né? Então, nós tínhamos não só uma indústria produzindo em massa, mas uma guerra matando em massa também, né? Então, esse é um aspecto também trágico, né, dessa tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. Entre os desdobramentos, né, da Segunda Guerra Mundial, os estupros em massa cometidos pelas tropas aliadas na Alemanha, na Itália, né? O genocídio de milhões de judeus, né? O genocídio japonês na China, a gente já mencionou aqui para vocês, né? A destruição da infraestrutura, principalmente da Europa, né? Que foram os países que estavam mais envolvidos na guerra, né? E, ao final da guerra, os julgamentos, né? Daqueles que foram artífices, foram arquitetos desses genocídios, chamado julgamento de Nuremberg, né? Onde os carrascos nazistas foram julgados e condenados, né?
do ponto de vista geopolítico, a gente tem aí a divisão da Alemanha, né? Surgem duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental e a Oriental, em função dessa divisão dos aliados, né? A divisão da Coreia, o enfraquecimento das potências na Europa Ocidental por conta da sua destruição, né? A perda de colônias, né? O processo de descolonização da África e da Ásia é um aspecto dessa perda de poder da Europa Ocidental, né? A criação da ONU, que surge no final de 1945, né? Uma ideia de criar uma organização internacional para evitar uma nova guerra de caráter mundial, né? E o crescimento da União Soviética, principalmente após a Segunda Guerra, né? Na verdade, a União Soviética ela emerge da Segunda Guerra muito destruída, né? Muito enfraquecida, mas com um domínio territorial muito importante a partir da ocupação dos territórios nazistas no leste da Europa, né? E o mundo caminhava, então, para a Guerra Fria, aí, né? Para uma divisão bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, né? Para encerrar, vamos falar um pouco dos quadrinhos, né? Que mobilizou a indústria cultural aí, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. A gente tem a figura do Capitão América, né? A primeira edição, que é de março de 1941, que é essa capa emblemática, né? O Capitão América dando um soco no Hitler, né? Então, um exemplo dessa propaganda, né? Dessa questão cultural aí que envolve, né? A guerra em si, né? Temos aí os quadrinhos do Maus, né, que é do Art Spiegelman, que é um judeu que conta aí através de quadrinhos a história do seu pai, que foi um judeu sobrevivente do Holocausto, né? E até lá no Japão, o mangá, né, o mangá Pés Descalços, que é uma crítica ao belicismo do Japão imperial, à opressão da população japonesa, né? A partir de uma história viva de um sobrevivente da bomba de Hiroshima, né? Então, é isso, né, pessoal? Esse foi o nosso tema aí da aula de hoje sobre Segunda Guerra Mundial, tá bom? Tem uma atividade para quem ficou remoto lá no SAS, para que vocês façam, tá? Alguns exercícios, beleza? Então, qualquer dúvida, podem enviar essa dúvida para mim lá pelo SAS. Ok? Um abraço, pessoal. Até mais.